Olá, sexto ano, bom dia. Tudo bem com vocês? Que é a professora Nayara. E nossa aula de hoje vai ser a correção de algumas atividades aí do livro de língua portuguesa sobre figuras de linguagem. Na semana passada eu mandei para vocês uma aula sobre as figuras de linguagem, linguagem figurada. Então é importante você assistir, é importante também você estudar ali no seu livro as figuras de linguagem, tá bom? Então agora nós vamos aí fazer a correção destas questões, tá? Páginas 200 a 205. Abra seu livro e não deixe de enviar a atividade, tá bom? maxnayara@yahoo é o meu e-mail, o e-mail da disciplina, que você deve tirar foto aí das atividades e encaminhar, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos que nós temos diversas figuras de linguagem, né? Trabalhando aí a linguagem figurada, né? A conotativa, aquela que vai além do sentido básico ali da palavra, né? Do sentido que está ali no dicionário, né? Da linguagem literal, denotativa. Então, quando nós trabalhamos aí a linguagem figurada, abre-se um leque aí de figuras de linguagem, de interpretação, né? E agora nós vamos ver as questões a respeito dessas figuras de linguagem. Nós vimos que tem ironia, antítese, metáfora, hipérbole, paradoxo, um monte. Nós temos várias aí figuras de linguagem. Vamos lá. A partir da página 200, prática linguística. Nós temos aqui uma capa da revista Veja e nós temos um rosto aqui, um garfo com o mundo, né, colocado nesse garfo e aparentemente a pessoa vai comer o mundo, né? Olhe só a manchete: estamos devorando o planeta. Primeira questão: qual é o sentido da expressão devorando o planeta empregado na manchete? Quer dizer que nós estamos literalmente comendo o planeta, pegando o planeta, ó, tem um planetinha bem aqui, ó, pegando esse planeta e comendo? Não, quer dizer que nós estamos comendo, né, acabando com os recursos aí do nosso planeta Terra. O gabarito mesmo nos diz, né? A expressão significa que estamos consumindo mais do que o planeta pode oferecer. Esse é um problema. 2. Que figura de linguagem identificamos na construção da manchete? Quando nós estudamos as figuras de linguagem, na aula passada, nós vimos que a metáfora ela pode ser observada aí também em imagens, né? Nós vimos lá o pulmão do mundo, né? Que são as árvores. Aqui, veja só, nós temos um rosto comendo o mundo. Será que isso é possível? Obviamente não, né? Então, não é literalmente, exatamente devorar o planeta, mas aqui nós temos ali a utilização de algumas palavras com um sentido ali subjetivo, né, no sentido figurado. Temos a presença da metáfora. Então, a metáfora é a figura de linguagem identificada aqui na construção desta manchete, né? Não estamos devorando o planeta, nós estamos devorando os recursos do planeta. 3. Como vimos, a metonímia, que também é uma figura de linguagem, é a figura de linguagem em que o termo substitui outro em uma relação de continuidade, né? O autor pela obra, o conteúdo pelo continente, enfim, o continente pelo conteúdo. Nós vimos lá diversos tipos de metonímia. Termo substitui outro em uma relação de continuidade de extensão de ideias. Pensando nisso, analise o texto a seguir. O amor, esse sufoco, agora há pouco era muito, agora apenas um sopro. Ah, troço de louco, corações trocando rosas e socos. Que nós temos um texto de Paulo Leminski. Em que palavras do texto identificamos a presença da metonímia, que há essa troca aí de
palavras, de termos, a substituição. Veja só, a palavra corações substitui enamorados. Veja só, corações trocando rosas e socos. São os corações? Não, são os enamorados, os apaixonados, né, as pessoas. Rosas e socos remetem a demonstrações de carinho e hostilidade. Vejam a posição aí, né? Rosas seria o carinho e os socos seriam a hostilidade, respectivamente. Então, há aí a presença da metonímia neste textinho aí do Leminski. 4. Nos textos abaixo, identifique os trechos em que há linguagem conotativa, ou seja, linguagem figurada, aquela que foge da literalidade. A. Os nobres estavam enlouquecidos pelas novas possibilidades de consumo de especiarias. Especiarias eram produtos vindos do Oriente que tinham pequeno volume, mas um alto valor no mercado europeu. Por exemplo, cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta, além de produtos como açúcar e sal, que eram raros ou inexistentes na Europa. Todos esses condimentos trabalhavam para a preservação dos alimentos e alteravam seu sabor, para melhor, é claro. Outras especiarias eram seda, ouro e marfim, materiais de luxo para confecção de vestimentas e joias. Aqui nós temos um trecho de um livro didático, né? História contextualizada do 7º ano, de Fábio Salvari e Fernando Menezes. B. Gênova e Veneza, cidades italianas, souberam aproveitar bem esse comércio e enriqueceram revendendo esses produtos para toda a Europa. Havia um acordo entre os italianos e os árabes, apenas eles tinham o monopólio do comércio oriental. Então, vejamos aqui, onde nós temos a linguagem figurada, ou seja, linguagem conotativa, C de criativo, lembram? Linguagem conotativa, linguagem criativa, subjetiva. Vamos aqui a onde está destacado, né, que são os locais aí em que é essa linguagem conotativa. Bem no início, os nobres estavam enlouquecidos pelas novas possibilidades de consumo de especiarias. Quando há esse enlouquecidos aqui, eles estavam realmente loucos? Não, é porque eles estavam ali, né, encantados com aquelas novas possibilidades. Então, a forma exagerada de dizer que eles estavam muito interessados, enfim. Então, esse uso aqui da linguagem conotativa é apresentado aqui pela utilização desse termo, né, que indica o exagero, né, hipérbole. Aí depois, todos esses condimentos trabalhavam para a preservação dos alimentos e alteravam seu sabor para melhor, é claro. Veja só, os condimentos trabalhavam, quem trabalha é o homem, né? Então, foi colocado ali a esses condimentos, essas especiarias, né? Uma ação que é humana. Isso também é trabalhado aí na linguagem figurada. Aqui na B, Gênova e Veneza, cidades italianas, souberam aproveitar esse comércio e enriqueceram, revendendo esses produtos para toda a Europa. As cidades souberam aproveitar, as cidades enriqueceram? Não, foi a população da cidade, as pessoas, né? Mas aqui foi utilizada a linguagem conotativa. Então, veja só, nesses 3 trechos aí nós podemos identificar. E veja só que há também a repetição de algumas consoantes, né? Pelas possibilidades, especiarias, para preservação. Aqui embaixo, né, aproveitar para Europa, produtos para Europa. Então, essa repetição aí, né, também pode ser identificada como uma figura sonora, que é a literação, a repetição aí desses sons consonantais. 5. A ironia é a base constitutiva do humor nas frases que seguem, pois é a possibilidade de perceber o inverso do sentido mais imediato das frases apoiado no conhecimento sociocultural que gera o humor. Então, veja só, a ironia é quando eu digo
algo, mas querendo dizer outra coisa, né? É o contrário daquilo que eu digo. Eu uso ali de ironia, e eu preciso do conhecimento de mundo, né? Um conhecimento sociocultural e do contexto ali para entender, né, essa ironia, esse humor. Leia as frases e explique qual é esse sentido inverso. Veja só, se o advogado diz esse processo é rápido de forma irônica, ele está dizendo que o processo é lento, é devagar, né? É o contrário do que ele diz. Um ambulante vira e diz: qualquer coisa volta aqui para a gente trocar. Veja só, se ele diz que qualquer coisa que acontecer você pode vir trocar, quer dizer que ele não vai trocar, né? É uma ironia, né? Se acontecer qualquer problema com a mercadoria, ela não será trocada, né? Não adianta voltar, ela não vai trocar. Seu anfitrião, já vai, ainda é cedo. Quando ele é irônico, quer dizer que ele está com pressa, né? Ele quer que a visita vá embora imediatamente. D. Casal sem filhos. Visite-nos sempre, adoramos suas crianças. Veja só, não volte a nos visitar, não gostamos de crianças. Letra E. Dentista, quando um dentista diz não vai doer nada, quer dizer que vai doer muito. F. O devedor diz amanhã sem falta, quer dizer que ele não vai pagar. G. O peixeiro. Pode levar, freguês, está fresquinho. Se ele está sendo irônico, né? O peixe não é fresco. Então, a ironia consiste aí nesse sentido que é o contrário do que a pessoa diz, né? Se o aluno chega atrasado, ou se a professora chega atrasada, o aluno diz: chegou cedo, hein, professora? Se ele está sendo irônico, obviamente é o contrário, né? Porque a pessoa chegou atrasada. Então, a ironia consiste aí nesse sentido trocado e que geralmente gera humor, uma crítica. Texto 2. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Aqui nós temos, né, um texto, né, um trecho aí de Carlos Drummond de Andrade, Poesia e Prosa, né, um fragmento aí do texto, Mundo Grande. 6. Nesses versos, o poeta expressa certo exagero nos seus sofrimentos, né? Que figura de linguagem é caracterizada pelo exagero. Olha lá, o Carlos Drummond, né, ali o eu lírico, ele vai dizer, né? Nele não cabe no meu coração, né? Não cabem nem as minhas dores. Quer dizer que as dores são muitas, muitas, não cabe ali no coração dele. Qual é a figura de linguagem que é caracterizada pelo exagero? Nós vimos na semana passada. É a hipérbole, né? Hipérbole é a figura do exagero, que é justa a letra A, né? A hipérbole é a nossa resposta. Aqui temos metáfora, comparação, antítese e metonímia. Não consiste em nenhuma delas, e sim a hipérbole. 7. No segundo verso, podemos observar a omissão de um termo expresso no verso anterior. Essa omissão caracteriza uma figura de linguagem conhecida como... E lá na página 197 do livro de língua portuguesa, nós temos, né, a zeugma, que é justamente isso, né, a omissão de um termo expresso no verso anterior. Não é pleonasmo, nem hipérbole, nem catacrese, nem ironia. É a zeugma, letra E. 8. Agora, leia a letra da música e responda às questões. Vamos lá. A linha e o linho. É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia, fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos nosso amor. A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Você é a linha e eu o linho, nosso amor. Então, aqui é uma letra de música do Gilberto Gil, a linha e o linho. A.
Como vimos, a metáfora é uma figura de linguagem por meio da qual nomeamos um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. Essa é a metáfora. Exatamente como ocorre nesse texto com as palavras linho e linha. A metáfora é uma figura de comparação em que eu faço justamente isso daqui, eu nomeio um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. O que representam esses substantivos no texto? Então, veja só, quem é o linho e a linha, né? Aqui nós podemos perceber que são os enamorados, né? O texto ali que nós vimos anteriormente falava também sobre isso, e aqui de novo, né? O linho é o eu lírico e a linha a mulher por ele amada, né? Então, o eu lírico aqui é apaixonado, né? Por essa mulher idealizada, né? Essa mulher amada. Então, o linho é o eu lírico. O eu lírico é aquele que fala, né, no poema, na letra de música. Na narrativa, nós temos o narrador, né? Na poesia, nós temos o eu lírico, linguagem poética. B. Nesse texto, linho é o masculino de linha. Explique. O que é o linho, pessoal? O linho é um tecido, né? Não sei se você já ouviu falar, nós temos um tecido que se chama linho, e a linha é costura, né? O linho, que no caso é o tecido. Então, embora formalmente, né, a palavra, nós olhamos aqui a palavra linho e linha, aparentam ser feminino e masculino, embora formalmente linho não seja o masculino de linha, o autor brinca, né, com essas palavras utilizando as terminações de masculino o e feminino a. Porque linho é o tecido e linha é a linha, né? Outro objeto. Então, normalmente, formalmente, eles não são ali masculino e feminino um do outro, dando a ideia de complemento. Ele se complementa com a mulher amada, assim como a linha e o tecido, o linho. Então, para se fazer uma roupa, por exemplo, é necessário que a linha venha, né, e costure ali o tecido. Então, eles se complementam. C. Que figura de linguagem identificamos no verso? Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. Olha a presença do como. O como ali nos indica o que? A comparação, né? É uma comparação, como se eu fosse o pano, comparo o eu lírico ao pano, e você fosse a linha, mulher amada, a linha. Tá? Então, a presença aqui da comparação, que é a primeira figura de linguagem apresentada para nós no livro. D. Analisando as metáforas que o autor utilizou no texto, podemos dizer o que é o amor para ele? Explique. Claro, né? As metáforas nos levam a perceber que, para ele, o amor se faz como um bordado, ponto a ponto, né? Eles se completam ali, eles se entrelaçam, né? Ele é construído, ele é costurado, bordado. Então, a partir dessas metáforas, dessas figuras de linguagem que ele utilizou aí, nós podemos compreender qual a percepção de amor que o autor tem, né? 9. Custando apenas 50 centavos, a fim de alcançar todas as camadas sociais de leitores, o jornal pernambucano Aqui Pé é conhecido por suas manchetes quase sempre dotadas de ambiguidade e intenções irônicas, humorísticas, fazendo uso da linguagem conotativa para aproximar o leitor e tornando atrativas as notícias circuladas. Em uma de suas manchetes, por exemplo, referente ao reforço da Operação Lei Seca durante o Carnaval de 2018, o título Se Beber e Dirigir é Cana na Certa estabelece um jogo semântico entre o sentido denotativo da palavra cana, explorado, neste caso, em razão de sua presença no preparo de bebidas alcoólicas, servindo também de sinônimo para aguardente, e uma interpretação mais conotativa que remete à expressão ir em cana, forma popular de se referir à apreensão de um criminoso ou suspeito pela polícia. Então, cana aqui faz referência tanto à bebida, né, a própria bebida, e à cadeia. Pensando nisso, reflita e opine.
para refletir, né? É para você refletir. Se você quiser anotar aqui a sua opinião ao lado, pode, tá? Suas respostas, mas não tem espaço aí para você responder, então não é necessário respondê-las, né? Além do baixo custo de seus exemplares, você acredita que essas estratégias são de fato eficazes para a popularização do jornal? Eu acredito que sim, né? Porque as pessoas ficam interessadas ali por conta do humor, por conta dessa linguagem ali mais próxima do coloquialismo, porque apresenta ali de forma mais interessante, né? Então, isso, além de ser um diferencial, né? Então, acredito que sim, que possa ser eficaz, né? Essas estratégias possam ser eficazes para a popularização do jornal. Até que ponto as notícias podem receber esse tipo de tratamento sem que haja perda da credibilidade, desde que as notícias não sejam distorcidas, né? Lembrando que isso aqui é a minha opinião, você vai refletir aí quais outros pontos também podem influenciar, tá? Mas eu acredito que enquanto as notícias não sejam distorcidas, né, não tragam aí notícias falsas informações, tudo bem, né, desde que seja somente para chamar mesmo a atenção dos leitores. Há algum jornal com perfil semelhante ao do Aqui Pé na região em que você mora? Eu não tenho conhecimento. Se você tiver, fico feliz se você puder compartilhar conosco. 10. As figuras de linguagem são utilizadas nos textos como um recurso semântico a fim de realçar palavras e dar a elas maior expressividade, permitindo assim que elas possam ser utilizadas com um sentido diferente do convencional. Por essa razão, muitos cantores utilizam essas figuras em suas composições para enriquecer o sentido das letras de música. Sabendo disso, identifique quais relações entre figura de linguagem e trechos de músicas estão corretas. Então, você vai observar aqui quais as figuras de linguagem estão relacionadas aqui de forma correta, tá bom? E aí, mais à frente aqui, nós temos as opções, tá? 1. Metáfora. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Nós temos aqui um trecho da música, né, da Ana Vilela, Trem-bala. Uma música que foi bem famosa aí, né, ano passado, ano retrasado. Veja só nessa parte que diz aqui, que a vida é trem-bala, parceiro. A vida é trem-bala. Veja que há uma comparação, mas não a presença do como, né? Não é, a vida é como trem-bala. Nós não temos a presença desse conectivo, mas há a comparação, que é o que é a metáfora. A vida é trem-bala. Quer dizer, né, a vida passa muito rápido. Então, aqui está certa essa colocação? Está. Vamos ver se aqui é a antítese. Lembram-se que a antítese é a oposição de palavras, né? Eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome se você não me amar. Veja só, com exagero, eu nunca mais vou respirar. Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Posso até morrer de fome. Isso daqui é o exagero, é hipérbole e não antítese. Então, aqui A2, nós vimos que essa relação está incorreta. Aqui é a hipérbole. Metonímia. Olha nos meus olhos, me disse isso é loucura, que eu mudo o teu amor de Platão para Neruda, né? Então, veja só aqui, houve a troca, né, do autor pela obra, né, que eu mudo o teu amor de Platão para Neruda. Então, aqui é metonímia? É sim, correto. Comparação aqui na 4. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Então, aqui ele faz uma comparação, né? Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. 5. Personificação. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali. Veja só, o bairro sorri satisfeito. Então, há uma personificação, né? Colocou-se ali uma característica humana em algo inanimado, né? Um bairro. Então, é personificação? É. Então, vejamos aqui o que nós podemos trocar, né? Que devemos trocar é antítese, porque na verdade aqui é hipérbole, tá? Então, aqui a letra A,
que é a resposta correta. O texto 2 tem como figura de linguagem a hipérbole. 11. Sendo um recurso para criar novas significações, as figuras de linguagem também podem ser utilizadas em publicidades, que normalmente utilizam as palavras de forma criativa e inovadora. Observe, nós temos aqui, né, o sonho de valsa, e ali em cima escrito, perfeito como um sonho, delicado como uma valsa. Chocolacta para os maníacos por lacta. Que figura de linguagem se destaca nesse cartaz publicitário? Veja só, perfeito como um sonho, delicado como uma valsa. Aí a presença da comparação, está comparando, né? Esse bombom, né? Que ele é perfeito como um sonho e delicado como uma valsa, o sonho de valsa. Então, a comparação, letra B de bola. E aqui nós vamos, na próxima aula, falar aí sobre encontro consonantal e dígrafo, tá bom? Na sexta-feira nós temos 2 aulas seguidas, por isso que na sexta-feira eu costumo mandar mais atividade, mais videoaulas para vocês, mas se vocês observarem lá no horário, nós temos 2 aulas, tá bom? E aí na próxima aula nós falaremos aí sobre o encontro consonantal e dígrafo e terminaremos aí a correção das atividades. E vale lembrar que o encontro consonantal e dígrafo já foi trabalhado por nós no semestre passado, tá bom? Então, o que está aqui no livro de vocês é apenas uma revisão, tá? Está falando aí sobre encontro consonantal, que é a sequência de 2 sons consonantais, 2 fonemas consonânticos, né? Que diferencia-se do dígrafo, que aí não são 2 sons, é um som apenas representado por 2 letras, tá bom? E aí nós vamos voltar aí rapidamente nesses conceitos, mas bem rápido mesmo, porque nós vamos fazer a correção das atividades de um assunto que já foi trabalhado anteriormente, tá bom? Desejo vocês um ótimo dia, qualquer dúvida estou disponível. Até a próxima aula.